Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Vamos lá, falar de futebol. Porque o São Paulo venceu 2-1, 2 gols do Luciano, e vamos ouvir o que disseram o Alisson, o Marcos Antônio e também o Subelvia sobre essa vitória. Em primeiro lugar, né, valorizar a vitória, Opa. né, um jogo bastante difícil, ainda mais quando você sai atrás do resultado, né, um golaço ali do jogador do Náutico, ali, foi muito feliz no chute, e você sair atrás é bastante complicado, que acaba se fechando, mas valorizar, né, a equipe por tantas chances criadas, né, e ter conseguido virar, então, sem dúvida nenhuma, é muito importante pra gente, até mesmo você vê nos outros resultados também, né, na Copa do Brasil que se inicia hoje, né, para algumas equipes, então, sem dúvida nenhuma, é só, né, parabenizar a equipe. Eu vim trabalhando muito, mesmo quando não estava jogando, eu estava trabalhando muito e esperando a oportunidade para quando o professor precisasse de mim, eu entrar dentro de campo e poder corresponder e ajudar a equipe. Então, isso é um fruto de um grande trabalho que venham fazendo. A pesar de las dificultades que van aconteciendo, acho que el ensamble entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes está teniendo como resultado trabajo en equipo. Por supuesto que hay cosas que se pueden hacer mejor, hay cosas que se pueden seguir creciendo, que hay que crecer, pero todo a su debido tiempo. Muito bem, tá aí o Zubeldia falando, o Alisson falando, também o Marcos Antônio. O Marcos Antônio jogou muito bem ontem, o Alisson mais ou menos, está bem cansado. E o Zubeldia falando. Arnaldo, diga. A sensação que eu tenho, e eu queria te ouvir, é que se acontece exatamente a mesma coisa, São Paulo 2-1 de virada, meio sofrendo ali e tal, ralando para vencer um jogo contra o Náutico no Morumbi. Se esse jogo acontece há 2 semanas atrás, a porrada ia cantar, porque é ruim, porque o Zubeldia não consegue ganhar do Náutico, porque não sei o que e tal. Ontem não teve isso. A torcida entendeu, achou beleza a vitória, perdeu muitos gols, é verdade. Parece entender o momento. Tô certo? Tá certo, eu acho que não é por acaso. Antes de entrar no jogo, e acho que o jogo tem suas peculiaridades, sobretudo as questões dos desfalques do São Paulo, e como o São Paulo está indo para cada partida mutilado, estranho, diferente. A gente tentava, o Vettori até falou para mim antes do programa, a gente falou tanto do Luciano, né, de ele não estar jogando, mesmo com tantos desfalques no São Paulo. Ontem ele jogou e fez os 2 gols. Mas antes de entrar no Luciano e no jogo, a escalação dele como titular, essa trégua, esse ambiente, acho que deve ser a diversas situações. Muita gente já associou a própria apresentação do Dorival no Corinthians, no mesmo dia, que tira aquela sombra maior que o Zubeldia tinha em relação ao trabalho dele ou a possível substituição. Mas acho que isso é o de menos. O que é latente, Tironi, é que o São Paulo vai encerrar abril, e eu considero a segunda parte da temporada do São Paulo. A primeira é o estadual, a segunda são os 10 primeiros jogos dessa maratona de 3 competições, e a terceira são os outros 10 jogos dessa maratona. O São Paulo, para mim, com um elenco curto, tem que pensar em blocos. Ele jogou o estadual de uma forma ruim, sobretudo na semana de Brasília, mas não foi um desastre o tempo todo. E na segunda parte, depois daquelas 3 semanas de treino, quando ele começou a perder jogadores coincidentemente, né, ele encarou essa sequência de 10 invicto. 6 empates, 4 vitórias, sendo que nas últimas 5 partidas, 4 vitórias, as vitórias mais recentes, com vários jogos fora de casa. Então o time que não perde não tem crise, cara, né? É o único time do Brasil que disputando competição internacional, brasileiro e Copa do Brasil, está invicto. Não perdeu, né? A última derrota para o Palmeiras lá no pênalti do Vitor Roque. E nessa sequência de 10 partidas, uma coisa acho que não mudou. A aplicação do time, a entrega e as soluções novas que o técnico tem que encontrar a cada jogo. Porque a cada jogo ele perde mais. Ontem foi o dia em que o São Paulo esteve mais desfalcado no ano. Entrou com 9 desfalques
Os dois recentes, o Ferreirinha e o Igor Vinícius. Então, o Igor Vinícius não é titular, era titular no início do ano, mas não vou nem considerar o Igor Vinícius, vai. E o Henrique do Carmo, esse não considera, o jovem, está machucado também, mas 7 jogadores, 7 dos 9 titulares do time de São Paulo. Não é qualquer coisa. E ontem o Alan, né? E o Alan ainda sentiu no final, tomou uma pancada no tornozelo, não se sabe ainda a gravidade, pode ser o 10º, mas já tem a questão das suspensões, tem 2 suspensos contra o Fortaleza. No Brasileiro você vai juntando as suspensões, então é capaz o São Paulo contra o Fortaleza ter menos 12. E assim está indo o São Paulo. E não está jogando mal. E não está perdendo. Então, não tem motivo para ter aquela histeria que a gente... Maritacas. A questão interna, para mim, está clara, né? A coesão do técnico com os jogadores e também agora da direção. A direção percebeu que o melhor é se aproximar do treinador que tem encontrado soluções na escassez. E ontem, aí, indo para o jogo rapidamente, ele tinha poucas opções e talvez ele tenha pensado, sem o Ferreirinha, não faz sentido eu escalar ou improvisar alguém, ou lançar um menino de 17 anos que ainda não jogou e não aproveitar o Luciano no time titular. E ele colocou o Luciano no time titular. Mudou um pouco o posicionamento do Alves, que foi jogar mais do lado do campo. Não foi bem. O jogo ontem foi interessante também, porque ele quebra algumas situações. A primeira, que o Luciano é inútil. Pelo contrário, ele vai continuar sendo o melhor finalizador. Os gols que ele faz parecem simples. Nenhum jogador de São Paulo faz os 2 gols que ele fez. O requinte da finalização. Então, o Luciano não é inútil. Segundo, os moleques não são fora do comum. Vão oscilar. O Matheus Alves ontem fez uma partida ruim. O Rian Francisco entrou mal. O Lucas Ferreira jogou bem de novo, mas ele cansou no segundo tempo, precisou ser substituído. Então, isso tudo é normal. Assim como algumas questões, o André Silva, que vinha muito bem, ele não é melhor que o Caleri. Ele é uma boa opção, mas ele não é melhor que o Caleri. Se o Caleri perde a quantidade de gols que o André Silva perdeu ontem, talvez... né? Então são coisas que eram máximas, né, na torcida do São Paulo. Porque os moleques têm que jogar todos os jogos, o Caleri não é ruim, o Luciano não presta. Não é assim. Ainda mais numa temporada em que vão se suceder os jogos e todos os jogadores vão precisar ser importantes. Então, o São Paulo poderia, pelo que produziu, assim como fez o Fluminense, o Internacional, ter definido o placar. Não definiu. Definido o confronto. Não definiu. Muito por conta das finalizações. Essa é a última do André. Acho que o André perdeu uns 5 gols. Né? No cômputo geral. É uma clareada do Luciano, né? Tipo, ele está com 5 caras na perna esquerda, ele dá o calcanhar e abre para o André finalizar. Não definiu o confronto, vai ter que jogar a Vera lá nos Aflitos na volta, que é um campo difícil, né? É um campo, é um caldeirãozinho. Se você vai trabalhar lá, você vai tomar choque. E aí, essa partida dos Aflitos é uma das 10 da terceira parte da temporada do São Paulo. Agora o São Paulo tem outras 10, né? Uma pela Copa do Brasil, 3 pela Libertadores, o restante pelo Brasileiro. Com um pouco menos de viagem, mas com um grau de dificuldade maior pelos adversários. E aí, para melhorar esse nível, vai precisar voltar jogador do DM. Senão, chega uma hora que falta, não tem, né? A partir do jogo do Fortaleza na sexta-feira, né? Vamos ver se o São Paulo consegue ter algum retorno que permita um pouco de incremento. O São Paulo cai muito no segundo tempo. Cai. Pela questão física da maratona e pela escassez de opção no banco de reserva. É simples e cristalino. Porque o time, que até nem fez um segundo tempo ruim ontem, não consegue manter o ritmo o tempo todo. Agora, Massa, fala, querido. Ontem, se tem um cara que eu conheço que sempre fala sobre a questão do posicionamento do Luciano e fala, o Luciano tinha que jogar um pouco mais adiantado, o Luciano tinha que jogar mais perto do gol, porque ele chuta bem, porque ele cabeceia bem. O nome desse cara é Paulo Massini. Ontem ele jogou um pouco mais adiantado, jogou como segundo atacante ali ao lado do... Embora ele ficasse revezando também, né? Muitas vezes. Aí que tá, né? Contra o Náutico, com todo mundo lá atrás, é uma coisa. Sim. Ele nem precisa compor o meio de campo. Contra outros times. Sim. Mas o fato é que ele jogou mais adiantado e pimba, fez os 2 gols. Velho, pra mim a questão é onde encaixar Luciano, Caleri, Lucas, Oscar,
Não vai ter. Então, Caleri já não mas essa maldição que existe nesse país, que é titularidade. A palavra titularidade é uma coisa que é demodê, fora de moda, é de outros tempos, é de outras vidas do futebol. É do tempo que se escalava Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Edemir, Edu, Levinha, César e Ney, de 1 a 11. E mesmo assim, esse time decantado jogou pouquíssimas vezes junto. Assim como o Flamengo, Como é, com a Fico, lá. Como a seleção 82 do Tele. Exatamente, entendeu? Então, isso fica para a história. Fica para a história, mas esse time, Palmeiras ganhou do Corinthians em 74, não tinha César e não tinha o Eurico. Quem cruzou foi o Jair Gonçalves, zagueiro, jogando de lateral direito. E o gol foi do Ronaldo, que não era titular. Mas tinha o Ronaldo, tinha o Fedato, tinha jogadores que entravam e mudavam o time naquela época. Certo? Então, essa história é um vício das pessoas e natural. O torcedor, ele carrega isso. Que é time de 1 a 11, titularidade. Caramba, como titularidade para uma equipe que o Palmeiras viajou 35 mil quilômetros. No mês que mês nós estamos? Já me perdi. De abril. Como que você vai escalar os mesmos 11 o tempo todo? Isso ainda habita na cabeça das pessoas. Por favor, você é muito inteligente, acompanhe o G4, reveja esse conceito. Nada justifica isso, nem o dinheiro que eles ganham, nem a idade que eles têm, são mais jovens, né? Nem o preparo, o aminoácido, a mamadeira que os caras tomam. Não se justifica isso porque o jogo mudou. Então, o Luciano é um cara importante para o grupo, acabou. Ele vai ser útil? Vai. Ele vai entrar e vai fazer coisa boa? Vai. Ele vai entrar e vai perder gol? Vai. A mesma coisa o André. Se ele fosse o Ronaldo Fenômeno, ele seria o André Fenômeno, e não o André. Ele é o André, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Ele vai fazer gol, vai decidir jogo. Ele vai perder gol, vai perder 1, 2, 3, 4, 5, como o Arnaldo tá elencando aqui, porque é assim, nós estamos vivendo uma entre-safra muito grande, sabe? Jogador que decide jogo são raros. Quem decide jogo hoje é técnico, é estratégia, é preparo físico e qualidade do jogador sempre. Então, eu queria falar uma coisa só sobre o Juveldinho, não aguento mais falar sobre isso. Maritacas, prestem atenção. O Marcos Antônio era um jogador descartável no São Paulo. Era, né? Era. Sim. Não é? Sim. Ele é franzino. Você também. Vamos tretar agora, vem comigo. Você fala, franzino, pequenininho, não sei o quê. Ele é franzino, pequenininho e tudo bem, mas ele dá conta. Né? Esse é trabalho de quem? Jogos em casa. Esse é trabalho de quem? Meu? Do Arnaldo? Embora ele tenha falado, viu, Márcio? Só não perca o raciocínio. Ele tenha falado especificamente sobre o Marcos Antônio. Na coletiva eu vi. Dando um mérito exclusivo ao jogador. Óbvio. Que ele trabalhou. E não assim, eu melhorei. É claro. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Então, o jogador melhora, o jogador evolui. Agora, você tira ele desse contexto, ele vai ser nota 5,5, 6, 6,5. Agora, o São Paulo está jogando com o Alisson e Marcos Antônio, que simplesmente deu assistência para o gol do Luciano. Não foi sem querer, não. Ele deu um drible no cara, bonito, entendeu? Levantou a cabeça, viu o Luciano e deu o passe. Aí o cara que está vendo a gente é o cidadão, a pessoa, o querido telespectador, mas também contra o Náutico, mas também contra o São Paulo com um monte de desfalque, com um monte de jogador que são os melhores do time, muitos deles estão fora. Se a gente não relativiza isso, a gente fica só no resultado. E aí a análise vai ser burra. Então, entenda o contexto das coisas. Entenda, eu não sou gordo porque eu engulo ar. Eu não passo o dia inteiro assim, ó. Eu gosto de comer, eu como mais do que preciso. É ponto. Entendeu? Tem coisas que são claras, óbvias. Então, leve isso em consideração. O contexto, né, da discussão sobre o São Paulo. Agora, posto tudo isso, dava para ganhar demais do Náutico. Claro que dava. Né? Claro que dava. E era até necessário que isso acontecesse para ter um refresco lá na frente. Agora, se você olha para o jogo e fala assim,
Nossa, o Náutico botou 3 bolas na trave do São Paulo. O Náutico perdeu a chance de ganhar o jogo. Aí você estranha, né? Agora, o time morre no segundo tempo, normal. O Náutico joga a vida dele nesse jogo. Tem quase 4 milhões envolvido. E o São Paulo criou para fazer mais. Se você olhar para isso aqui, você vai dormir tranquilo. Vai almoçar agora e vai dar uma cestinha de tarde sossegado. Porque o time fez por onde ganhar demais. Não ganhou, porque assim é o futebol. Tem lá 2 traves, um travessão, um goleiro, né, que é irmão do Alisson, que não é um goleiro qualquer, entendeu? E que tem lá um jogador que decidiu o Campeonato Português, o Kevin. Né? Então, cara, olha para isso. Né? E olha o macro para poder você entrar dentro da questão.